Bom dia, irmãos e irmãs. Deus abençoe a cada um de vocês. Desde quando eu fui convidado, eu venho orando muito ao Senhor por esse momento. E dentre as orações que eu tenho feito, é para que o Senhor me dê tranquilidade e calma. E chegando aqui na frente, eu percebi que Deus não atendeu essa oração que eu fiz. Pelo menos até agora, né? Mas Ele é todo poderoso para fazer. Nós estamos servindo ao Senhor na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. Tem sido uma grande honra servir naquele campo. Um campo que é bem diferente do nosso. Sempre falo que em Salvador estou reaprendendo a ser pastor. Há algumas demandas que nós não tínhamos aqui, nós temos lá. E outras também que tem lá, não tenho aqui. Então, nós estamos reaprendendo. E eu peço que os irmãos orem ao Senhor por nosso ministério ali. Irmãos, o tema geral da associação, todos vocês já conhecem, e a minha fala, ela foca especificamente nos perigos do uso de instrumentos de percussão no culto. Então eu estou já definindo muito bem o caminho que eu vou andar. Por que eu estou fazendo isso? Porque talvez para você vai ter a sensação de que em alguns momentos eu não estou fazendo isso. Mas essas coisas contribuem ao tema e aos meios que nós utilizamos para chegar nos propósitos que Deus tem colocado em nosso coração. Eu quero, à guisa de introdução, começar com algumas definições, porque essas definições eu vou utilizar ao longo das exposições. Então acho que é importante a gente definir algumas coisas, porque eu vou usar essa terminologia e eu já vou usar para um auditório que eu suponho que já as conheça. Então, primeiro a gente quer começar com uma definição do que é música. Por mais que música seja uma coisa tão comum, não é tão fácil definir música como se pensa. Tem gente, por exemplo, que define música em termos de uma subjetividade. Então, música seria aquilo que dá prazer para você. Então, é complicado você definir por esses termos. Tem outros que definem música mais em termos de uma construção social. Isto é, nessa definição, música seria aquilo o que um determinado grupo social diz que é música. Então é uma formação e uma definição um pouco mais social, que tem a ver com a identidade de um povo. Tem outros que definem música mais em termos estéticos, de beleza, de organização, de harmonia. Então, se tem isso, é música. A definição que eu estou adotando aí é de um estudioso lá do período pós-renascimento, chamado Bona Pasquale, e eu estou adotando ele, irmão, simplesmente porque foi o sujeito que eu estudei quando comecei a estudar música, e ele diz que a música é a arte de expressar a combinação de sons de uma maneira lógica e agradável. Eu sei que teria outras que você poderia sugerir, mas nós estamos adotando essa. E eu peguei a definição do Bona Pasquale para tentar ampliar e formar uma espécie de uma definição de uma música cristã. Então nós colocamos que música cristã seria uma resposta à pessoa e obra do Deus Trino por meio da arte em que se combina sons de modo lógico e agradável. Então, dentro de uma música cristã, nós só podemos entoar músicas cristãs porque Deus veio a nós. O salmo que acabamos de ler hoje de manhã. E Ele me pôs nos lábios um novo cântico. É Ele que vem a nós, é Ele que nos dá a música cristã, a música que adora Ele, como tem sido enfatizado aqui durante esses dias. Caminhando um pouco mais, outra terminologia que nós vamos utilizar nas exposições são as que dizem respeito aos elementos ou às divisões da música. Então tem a melodia, isso já foi... Pode passar aí, pastor Rafael. Não tem não uma antes dessa? Não. Então eu pulei. Aquelas divisões que normalmente todos os estudiosos usam. A melodia
que seria aqueles sons que vêm um após o outro, normalmente expresso por aquela parte que a gente canta. E a harmonia, que seria vários sons ao mesmo tempo, sons combinados, formando acorde. 3 notas, dó, mi, sol, formam uma harmonia, um dó maior. E o ritmo, que eu acho que é o tema que mais interessa aqui a gente esses dias, o ritmo seria aquele elemento que disciplina a execução do tempo. Em outras palavras, a batida da música, como é que ela funciona nesse tempo. Uma outra definição que nós vamos utilizar diz respeito a que se chama propriedades da música. Seriam 4: altura, duração, intensidade e timbre. A altura seria aquela distribuição de sons em graves, médios e agudos. Então, quando a gente canta grave, quando a gente canta agudo. E a duração é o tempo que se prolonga. O som, que seria quando uma nota demora 4 tempos, quando uma nota demora 2 tempos e assim por diante. Intensidade tem a ver com a força que você emprega para tocar. Partes que você toca forte, outras que você toca fraco e assim por diante. E o timbre é aquela qualidade pela qual você se reconhece um som. Você ouve um determinado som e você diz: isso é um som de violino. E você consegue fazer isso por causa do timbre. Então nós vamos utilizar essas definições, irmãos, e eu espero que você esteja ambientados com elas. As nossas palestras, elas vão seguir um curso mais ou menos lógico. A primeira palestra nós vamos focar exclusivamente nas Escrituras. Então nós vamos tentar pegar tudo que a Bíblia diz sobre uso de instrumentos musicais e de percussão especialmente, e nós vamos tentar montar um esqueleto e observar como é que a Bíblia trata esse assunto. A segunda palestra, a gente vai olhar um pouco a história. Então nós vamos olhar, começando dos pais, a Idade Média, Renascimento, Barroco, Romantismo, Classicismo. Nós vamos passar um pouco, eu não quero me aprofundar muito nisso, mas eu só quero, nem para estabelecer regras para vocês, mas apenas para mostrar como é que a música tem se desenrolado nesses últimos séculos. E na última palestra, que eu creio ser a mais importante, que todas estão sendo preparadas para ela, nós vamos olhar a música da nossa geração, a música do século XX, o que é que ela tem de singular. E aí nós vamos discutir algumas questões denominacionais e de relacionamentos de grupo. E eu peço aos irmãos que orem para que o Senhor nos abençoe e nos conceda essa graça. Amém. Ok. Então vamos lá, começando com instrumentos de percussão na Bíblia. A palavra mais utilizada para instrumentos de percussão no Antigo Testamento é essa palavra aí, top, traduzida como tamboril, tambor e aduf. Irmãos, eu vou ler, se não todas, mas a maioria das referências que nós alistamos aí, eu acho que não dá para vocês fazerem o mesmo, né? Mas eu vou ler essas referências, e você que não tem lido a Bíblia durante esses dias, é uma boa oportunidade de você colocar em dia seu devocional. Então aí, a primeira vez que essa palavra aparece é Gênesis 31, 27. Por que fugiste ocultamente, me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? A palavra aí, tamboril, é a palavra tof. Aí vocês lembram do contexto, é o Labão brigando com Jacó porque foi embora na calada da noite e não se despediu dele para que ele fizesse uma festa bem animada. A próxima é em Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Vocês lembram que a passagem aí é logo depois da libertação do povo de Israel. Ela aparece também em Juízes 11, 34, quando Jefté regressou de Mispá. A filha veio ao seu encontro dançando e tocando o tamborim. Era a sua filha única, não tinha mais filhos nem filhas. Vocês lembram do contexto. 1 Samuel 10, 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Aqui o contexto é aquela conversa do Samuel com o Saul, logo antes dele ser ungido rei de Israel.
1 Samuel 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. 2 Samuel 6,5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Irmão, vocês viram aí que as referências estão tudo em inglês? É porque vocês sabem que depois do Bible Works ninguém mais fica copiando referência, né? Então tem um pouco de paciência aí. 1 Crônicas 13:8. Davi e todo Israel e alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e trombetas. Aqui é o paralelo de 2 Samuel 6, que acabamos de ler. Jó 21:12. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. Aqui Jó está falando daquela suposta boa vida do incrédulo. Enquanto ele está ali sofrendo, o incrédulo está numa boa, dançando, fazendo festa. Salmo 81, verso 2. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. O contexto aqui é aquela festa da lua nova. Salmo 149, verso 3. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. E Salmo 150, verso 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Indo para os profetas, Isaías 5:12. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Aqui Deus está manifestando o desgosto dele com Israel. Enquanto eles estavam morrendo de fazer festa, eles não se preocupavam em se prostrar diante do Senhor. Isaías 24, verso 8. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa, que é uma profecia contra Tiro. Isaías 30, 32. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Aqui é uma profecia do julgamento contra a Síria. Jeremias 31, verso 4. Ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com coros que dançam. Profecia de restauração de Israel. Deus dizendo que um dia Israel voltaria àquela mesma alegria, expressando ao Senhor, até mesmo com ritmos. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, eles foram preparados. A palavra aqui que foi traduzida nessa versão como engastes é a mesma palavra de Jeremias 31, versículo 4, a palavra aduf. Vamos para a segunda palavra. Aqui são todas as referências onde aparece essa no Antigo Testamento. A segunda palavra designada para instrumento de percussão, eu acho que tem aí, pastor Rafael, é o tofaf, que é também traduzida por aduf, e ela também vem em uma forma verbal, que seria bater contra o peito. Salmo 68, 25. Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. E Naum 2,7 está decretado: a rainha será despida e levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Esse bater no peito é a palavra aí. Temos a terceira palavra. A terceira palavra é selatsal, traduzida por símbolos na maioria das versões. Então, 2 Samuel 6:5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e com símbolos. 1 Crônicas 13:8.
Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, alaúdes, tamborins, com símbolos e trombetas. 1 Crônicas 15:16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituísse a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. 1 Crônicas 15:19. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. 1 Crônicas 15:28. Assim todo Israel se fez subir com júbilo à arca do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. 1 Crônicas 16:5. Asaf, o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. 1 Crônicas 16:42. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que se faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. 1 Crônicas 15:21. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Mesmo livro, capítulo, verso 6. Todos estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. 2 Crônicas 5:12. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. 2 Crônicas 5:13. Quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e renderem-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. 2 Crônicas 29:25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Esdras 3:10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E Neemias 12:27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que se fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. E Salmo 150, verso 5. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Amém. Longa leitura, né? Agora vocês vão me dar licença para eu tomar um pouco d'água, que essa rajada de poeira aqui eu quase cuspi um tijolo. Ok, irmãos, eu fiz questão de ler todas as passagens do Antigo Testamento em que as palavras aparecem, para a gente apresentar uma espécie de resumo desses dados e a gente tentar começar a construir uma teologia. Então, o primeiro é que os instrumentos de percussão, eles não eram apenas conhecidos pelos israelitas, eles eram largamente usados em diversas ocasiões. Então, as percussões faziam parte do dia a dia do povo de Israel, do povo hebreu e depois do povo judeu. Não é que eles conheciam de se relacionar com outros povos, é que estava dentro da cultura deles. O segundo resumo é que as passagens que nós consultamos, elas apresentam tamborins, adufes e algumas versões pandeiros como instrumentos relacionados a festas com danças, comemorações de vitórias e ao lado de outros instrumentos para salmodiar ao Senhor,
como símbolo do cortejo em que Deus vem como rei para salvar o seu povo. Essa é a segunda conclusão que eu tiro. É que esses instrumentos eles faziam parte da vida de Israel e eles eram utilizados em certas ocasiões, que eu vou dizer já quais são, para glorificar o nome do Senhor. Eles adoravam o nome do Senhor com instrumentos de percussão. Isso nos leva à terceira conclusão, que os instrumentos não são mencionados em ambiente formal e regular de culto, embora os israelitas os usassem para honrar ao Senhor e expressar alegria com movimentos corporais. Então, dentro da pesquisa que eu fiz e li com vocês nessas passagens, esses instrumentos que salientam o ritmo, esses instrumentos de percussão, eles faziam parte. Em certas ocasiões e ambientes, eles eram utilizados até para glorificar o nome do Senhor. Mas estes instrumentos não eram utilizados dentro do ambiente regular de culto. O que eu quero dizer ambiente regular de culto? O tabernáculo, em primeiro lugar, e depois o templo. Então, a gente lendo as passagens, a gente pode chegar a essa conclusão. O único instrumento de percussão relacionado ao ambiente de culto formal dos israelitas é o símbolo. Todos os estudiosos e dicionários que eu consultei, eles apresentam um símbolo como uma espécie de um instrumento que é formado por 2 discos de metal. Tem até um equivalente dele na orquestra hoje, e de repente esses eram tocados com força, e eles faziam assim um grande zunido. Ele é mencionado, por exemplo, nas mãos de Asaf, ele como regente do coro tendo o símbolo nas mãos. Então, esse é o único instrumento de percussão, se é que podemos chamá-lo, usado dentro do ambiente do culto regular formal. E esse instrumento, ele não era um instrumento utilizado para marcar o ritmo, ele não era utilizado na batida da música, mas ele era utilizado em certos instrumentos, em certos momentos da música, às vezes para salientar uma mudança de tom, às vezes uma mudança no grupo de vozes. Então era mais ou menos como se usa na orquestra hoje. Então vem uma certa composição e de repente chega num ponto alto da música, vem aquele cara com o símbolo e pá, ele bate o instrumento. Então era utilizado assim no Antigo Testamento, normalmente nas mãos do regente. Então, irmãos, a minha conclusão, diante das passagens que lemos, é que a música que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, e aqui eu estou falando da música de culto, do culto regular, formal. Como é que a gente caracteriza essa música? Primeiro, nós temos uma melodia que declara a pessoa de Deus, as obras de Deus, às vezes o coração do adorador, é muito comum a gente ver isso nos Salmos. Segundo, havia uma harmonia e um ritmo discretos. Então, a melodia é a parte que toma mais forma, porque ela quer exaltar o Senhor, ela quer declarar os feitos do Senhor, ou às vezes simplesmente expor o coração do adorador. E você tem do outro lado a harmonia e o ritmo, embora sendo importantes, eles são mais discretos. Eles são mais discretos. Havia ritmo nas músicas que se cantavam no templo, no tabernáculo? Havia. Mas esse ritmo, ele via da pulsação natural da música. Como está acontecendo aqui? Os irmãos estão tocando e nós temos um irmão que está estabelecendo e ditando para a gente o ritmo que cantamos através do seu regê. Então a música tem ritmo, só que é um ritmo discreto, e esse ritmo, ele não vem de um instrumento. Nós não temos um instrumento que está produzindo a pulsação da música. Nós não temos isso. Nós temos ritmo, mas esse ritmo ele vem do fluir natural, do pulsar da música. Então a minha conclusão na pesquisa que eu fiz é que havia instrumentos variáveis na cultura judaica, diversas ocasiões em que eles expressavam corporalmente o amor deles, às vezes até em danças, tamborins, pandeiros e seus correlatos. Mas quando eles se reuniam para formalmente glorificar o nome do Senhor no ambiente de culto regular, tabernáculo e depois templo, havia sim um certo direcionamento para instrumentos que não acentuassem o ritmo. Então essa é a conclusão.
Vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento é mais complicado, porque as passagens que citam instrumentos musicais não citam instrumentos musicais em ambientes relacionados ao culto. Às vezes são só analogias, como Mateus 6,2. Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como dizem os hipócritas. Vocês sabem que trombeta aí ele não está falando literalmente, mas lembra que a trombeta era um instrumento de chamar atenção, de convocação. Então, quando você dá esmola, não fica convocando as pessoas a verem que você dá esmola. Mateus 26:30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente ali do Salmo 114 ao 116, 18. Era o que os hebreus cantavam na ocasião da Páscoa. Provavelmente Jesus pode ter cantado isso. Mateus 9:23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse. Aí é na ocasião da ressurreição da filha de Jairo. Mateus 11:17. Nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Então, novamente, Jesus está simplesmente se queixando de que as pessoas sempre reagiam de uma forma diferente daquilo que era esperado. Então, ele vinha e bebia vinho, as pessoas diziam que ele era um beberrão, um glutão. E João Batista não bebia e dizia, ele tem um demônio. Então, eles sempre reagem de maneira oposta. Lucas 15:25. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Aí é o retorno do filho pródigo. 1 Coríntios 14:7. É assim que instrumentos inanimados como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Vocês sabem que não está falando de culto, mas Paulo está empregando como analogia para falar da desorganização que havia no uso do dom de línguas lá. Então, tinha que organizar do mesmo jeito que os instrumentos são organizados para que sejam reconhecidos. 1 Coríntios 14:8. Também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Mesma coisa, mesma ideia. Aqui já é alguma coisa relacionada a culto. 14:26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Essa palavra salmo é utilizada em Efésios 5:19. É a palavra psalontes, de onde vem a nossa palavra dedilhar. Irmãos, esse é o máximo que a gente tem de uma referência de um possível instrumento musical dentro do culto no Novo Testamento. Se a gente entender que salmo aqui seja dedilhar e aquele efeito de levar a música acompanhada com um instrumento de corda. Então, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E conhecido Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vocês sabem que a maioria dos intérpretes do Novo Testamento, eles não têm uma coesão de pensamento no que é a interpretação de salmos, hinos e cânticos espirituais. Você tem diversas interpretações sobre isso. E aqui Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, entoando. Essa palavra entoando é psalontes, aquela mesma que citamos, que seria a palavra alguma coisa dedilhando, ou dedilhando, né? Eu estou fazendo assim por causa do nosso violão, mas podia ser assim também. Entoando de louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E nós temos uma referência em Apocalipse 5:19, que é um culto celeste, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ok? Caminhando aqui para o resumo, novamente, das informações do Novo Testamento. Irmãos, fica muito claro, em princípio, o contraste gritante que nós temos da música do Antigo Testamento para a música do Novo Testamento. Então, assim, o
O mais próximo, como eu já disse, de uma menção de um instrumento musical é se a gente interpretar psalontes, que é uma interpretação possível, nós interpretarmos isso como dedilhar. Então, é o máximo que nós temos de informação de um instrumento musical em ambiente de culto e concorda com Apocalipse 5, que acabamos de ler, que fala da presença de harpa no céu. É o máximo que nós temos. Não há, assim, qualquer referência a instrumentos de percussão, nem dentro daquele ambiente de vida em que se glorificava a Deus fora do templo. A ênfase do Novo Testamento, muito forte, é a ênfase sobre a melodia. Eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13. Então, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, o que eu vejo entre os dois testamentos que concorda é essa ênfase que recai sobre a melodia. É essa ênfase que recai sobre aquilo que se canta. Essa ênfase ela é muito, muito proposta nos dois testamentos. E se nós tomarmos Efésios 5,19 como sendo harmonia, dedilhar, então nós teríamos uma larga menção à melodia e nós temos umas poucas menções à harmonia, tomando também Apocalipse 5,9 que já lemos. Então, quando eu comparo os dois testamentos, embora as informações do Novo Testamento sejam mais escassas no que diz respeito a instrumento musical, eu percebo que há um princípio que continua. O princípio é qual? Nós temos uma melodia forte, uma melodia tirada das Escrituras, uma melodia que exalta a Deus. No Novo Testamento, exalta a pessoa e a obra de Cristo. Nós temos a resposta do povo de Deus em orações, e nós temos uma harmonia discreta, e nós temos também um ritmo discreto. Então, eu vejo que, embora com menos informações no Novo Testamento, esse princípio me parece sobressair e ser mantido. Tem uma discussão entre os historiadores sobre o porquê não haver menção de instrumentos na igreja primitiva, e alguns têm sugerido algumas respostas. A primeira questão é a relação do cristianismo com a sinagoga. Vocês lembram que nos primeiros anos do cristianismo, o cristianismo subsiste dentro da sinagoga. Ele subsiste quase como que uma seita do judaísmo. Eu não estou dizendo que os cristãos se viam assim, mas a maneira pela qual eles eram vistos. Até em Tiago capítulo 2, ele fala, quando você entrar na sinagoga, e ele trata como se a sinagoga fosse um ambiente de culto cristão. Você pode dar uma olhada lá na referência. Então, nos primeiros anos, nós temos uma relação muito forte do cristianismo com a sinagoga. E essa relação, ela só vai ser rompida a partir do ano 70, quando nós temos a queda de Jerusalém. A maioria dos historiadores coloca o ano 70 como sendo o divórcio do cristianismo e do judaísmo. Foi a partir dali que o cristianismo começou a ser visto como uma religião, por assim dizer, independente. Então, essa forte relação que o cristianismo tinha com a sinagoga fez com que os nossos primeiros irmãos tivessem um pouco de cautela no emprego de culto, de instrumentos musicais em ambiente de culto, porque a sinagoga não usava instrumentos musicais. Vocês podem olhar as pesquisas e ler a respeito. As primeiras menções de música, de instrumentos musicais em sinagoga, já datam ali de 1815, 1810, já é muito próximo da gente. Então, alguns sinalizam que esse silêncio seria por conta disso. O cristianismo surgiu dentro do ambiente da sinagoga e a sinagoga não tendia a usar instrumentos musicais, então os cristãos mantiveram mais ou menos essa ética. E aí a pergunta, por que a sinagoga não usava
instrumentos musicais tem diversas respostas. Desde o fato de ela ter surgido ali mais ou menos no período interbíblico, num período em que a adoração do templo havia sido profanada, então eles não cantavam instrumentos, mais ou menos aquele, como diz lá no salmista, como é que nós vamos entoar canções ao Senhor se nós estamos longe do templo do Senhor? Então, por eles não estarem no templo e não terem aquela ideia da presença simbólica de Deus dentro do templo, eles não tinham razões para cantar e por isso não cantavam. Essa é uma resposta. A outra resposta é porque os judeus da sinagoga, eles queriam se diferenciar da cultura greco-romana, que usava muito música em ambientes de prostituição e festas idólatras, então por isso eles quiseram manter um certo distanciamento. Irmãos, a verdade é que nós não sabemos ao certo por que eles não utilizavam. Mas a despeito desses fatos e dessa questão da sinagoga, que eu julgo ser importante, eu percebo que tem um princípio que sobressai nas Escrituras, nos dois testamentos. O princípio de que o ritmo é o elemento que recebe menos atenção. Menos atenção. Isso não foi uma coisa à toa. Ok. Bom, agora, fazendo uma relação de tudo que nós lemos e comentamos e dos resumos dos dados bíblicos com o nosso tema. E aqui eu já estou caminhando para a conclusão da primeira exposição. A primeira conclusão, irmãos, nós não devemos indiscriminadamente demonizar instrumentos de percussão. Às vezes, as pessoas querem combater um excesso criando outros excessos. Então, por que a gente não deve demonizar instrumentos de percussão? Porque a gente não pode dizer, é do diabo. Tem a passagem de Ezequiel 28. Olha aqui, o diabo tocava instrumentos de percussão. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque Deus permitiu o uso deles na antiga aliança. Deus se permitiu ser glorificado por meio desses instrumentos. Deus se permitiu ser glorificado até por meio de expressões corporais como danças. Deus se permitiu ser glorificado assim. Então, quando você indiscriminadamente pega instrumentos de percussão e joga na categoria do inferno, você está, assim, no mínimo, sendo precipitado com os dados bíblicos. A Bíblia não trata instrumentos de percussão dessa maneira. E eu creio que essa obscuridade no debate, ela acaba criando essa polarização que é tão comum no nosso país hoje, né? Falar de polarização. Mas essa divisão quase que cega, que ou você considera que é tudo do diabo, ou você acha que tem que trazer tudo para dentro da igreja. Então esses dois extremos, eles são igualmente perigosos e vêm de uma leitura errada, equivocada das Escrituras. A segunda relação. O uso de instrumentos de percussão em diversos momentos da vida de Israel, exceto no culto formal, demonstra que havia espaço para uma manifestação mais corporal e rítmica da alegria em Deus e seus feitos. Então havia um espaço para isso. Havia um espaço na vida de Israel para que corporalmente eles expressassem aquilo que estava dentro do coração. É como se faltasse palavras para dizer a sua alegria ou o seu encantamento pela pessoa de Deus. E essa alegria e ausência de palavras extravasasse através de movimentos corporais, rítmicos, danças tribais, etc. Então isso havia. No entanto, para o culto regular, isso é importante, ficavam as formas menos corporais de expressão, mas não menos alegres, solenes e reflexivas. Há, portanto, uma diferença entre música para deleite e música para culto. E evidentemente que ambas devem glorificar o nome do Senhor. Então entendo, irmãos, que Israel tinha muito bem resolvido essa questão que nós estamos nos batendo há tanto tempo. Há espaço para uma expressão de música mais rítmica, uma música que de repente ela não tem uma linguagem cristã,
mas que ela exalta o nome de Deus por razões de falar da criação, de falar dos feitos do Senhor. Há espaço para isso. Lembra do livro de Cantares? O livro de Cantares é um livro de música. O livro de Cantares era entoado dentro do templo? O que vocês acham? Não era. Aquelas descrições que Salomão fez do corpo da esposa dele, vocês sabem que aquilo não era. Mas tinha espaço para uma espécie de música romântica que glorifica ao Senhor na cultura judaica? Tinha espaço para isso. Então nem toda a música que eles entoavam era aquela música que era entoada dentro do templo, de ambiente regular de adoração. Eles faziam uma diferenciação tranquila sobre isso. Talvez se a gente olhasse um pouquinho mais para eles, a gente não ia bater tanto cabeça com isso. A terceira conclusão. A ausência de instrumentos que dão ênfase ao ritmo no ambiente de culto formal e regular me parece mais uma restrição do que um silêncio lícito. Eu quero explicar melhor o que eu quero dizer com essa frase. Alguns dizem assim, não, ele está mencionando apenas estes, mas isso não significa que não pudesse colocar aqueles. Ele não está sendo exaustivo aqui no texto, ele está simplesmente dizendo que haviam instrumentos, esses instrumentos, mas ele não está negando que não houvesse outros. Então, eu não entendo dessa maneira. E uma das razões é a passagem de 2 Crônicas 29, verso 25 e 26.